dia de convocação para a seleção brasileira. Qual é a minha previsão para a seleção que vai ser convocada para os amistosos agora do mês de abril contra a Croácia e França? E qual seria a minha convocação se eu pudesse escolher aí os jogadores? Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno e estamos aqui para fazer um vídeo aí falando um pouco aí da seleção brasileira, né? O nosso foco no canal é sempre falar sobre futebol brasileiro. E então a seleção brasileira aí acaba se englobando aí nos nossos assuntos, né? Bem, eu montei uma convocação aí que eu acho que seria a ideal aí com o que a gente tem disponível. Eu tentei fazer uma seleção mais meritocrática possível e do que eu acho que poderia aí ser uma sugestão de alguns jogadores para o Ancelotti. Bem, levando em consideração um pouco o que ele vem convocando aí nas últimas convocatórias 28 jogadores. Não sei se vai ser o mesmo aí, né, nessa próxima convocação, então eu levei em consideração os 28 jogadores também. O Ancelotti ele vem convocando a seleção para jogar num 4-2-2 dentro do normal. Então eu considerei um pouco isso, mas eu também montei uma seleção para um 4-2-3-1, que é uma tática meio que tem um jogador de toda posição para tentar sugerir um jogador para cada posição, né? Então vamos lá. Os três goleiros, né? Sempre temos três goleiros. Na última convocatória a gente teve o Bento como titular e o goleiro John Victor do Nottingham e o Ederson. O John Victor está lesionado, então fora de cogitação. O Alisson, acho que na última convocatória não foi convocado porque também estava lesionado também. Então meus três goleiros seriam o Alisson, né? O Alisson, por bem ou por mal, goste ou não goste, é o melhor goleiro brasileiro hoje em atividade. É um goleiro que está numa prateleira técnica acima dos outros goleiros brasileiros, entendeu? Então, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é o melhor goleiro que a gente tem hoje. E pra mim é o goleiro que tem que ser chamado para ser titular da seleção até para a Copa do Mundo desse ano. O meu goleiro reserva é um goleiro que nunca foi convocado para a seleção principal, que pra mim é um goleiro jovem que está muito próximo da prateleira do Alisson, que eu acredito que após a Copa do Mundo, o próximo ciclo de Copa do Mundo, esse ciclo já foi um ciclo que ele evoluiu muito, né? Como eu disse, é um goleiro jovem, ele evoluiu muito nesse último ciclo, e eu acredito que no próximo ciclo de Copa é um goleiro que pode atingir, se não a mesma prateleira do Alisson na Europa, mas uma prateleira muito, muito próxima, que é o goleiro Luiz Júnior do Villarreal. Para mim, os goleiros brasileiros hoje temos o Alisson, temos o Luiz Júnior e depois a gente tem um resto que é debatível, entendeu? É um goleiro que nunca foi convocado, não sei porquê, é um goleiro que joga no Villarreal, no futebol espanhol, é titular, é um goleiro muito forte, assim, em questão técnica, de muita qualidade, então para mim ele seria o goleiro reserva. O terceiro goleiro é muito debatível, né? Muitas vezes o terceiro goleiro é uma convocação mais política do que técnica, de qualidade técnica. Então pode ser que ele queira convocar um outro goleiro experiente, como o Ederson, que foi convocado na última. Pode ser que ele queira convocar um Hugo Souza, que vem sendo convocado aí por questão de talvez querer ganhar uma moral da torcida corintiana, né? Porque o Corinthians é uma torcida muito grande. Eu acho que ele gostaria de convocar um goleiro do Flamengo, que tem a torcida ainda maior. Só que o Flamengo hoje não tem um goleiro titular brasileiro, hoje é o Rossi. O segundo time é o Corinthians, com o Hugo. O Hugo é um goleiro interessante? Talvez. Tem melhores? Acho que tem. Mas talvez ele queira ganhar uma moral da torcida, para trazer a torcida junto com o time. Pode ser que ele queira convocar aí um goleiro como o Hugo. Mas se eu pudesse escolher, questão técnica, nós temos vários goleiros muito interessantes. A gente tem o Lucas Perry, do Leeds United. A gente tem o Ederson, que está na Turquia, tá jogando bem lá. Mas para mim o terceiro goleiro que eu convocaria é o Carlos Miguel, que voltou da Inglaterra. É verdade, é um goleiro já com 27 anos, mas é um goleiro que não tem nem 100 partidas no profissional. É um goleiro que às vezes toma algumas decisões equivocadas, mas eu acho que dentro do normal é um goleiro que vem jogando muito no Palmeiras após seu retorno na Inglaterra. Então o meu terceiro goleiro seria o Carlos Miguel. Mas essa posição dificilmente é uma convocação técnica, né? Indo para os laterais. Nas últimas convocações, o Ancelotti vem convocando 5 laterais, 2 direitos e 3 esquerdos. Ele vem dando chance pro Alexandro, né, que é um lateral experiente, que eu não sei se ele já trabalhou com o Alexandro, mas é um lateral que ele vem convocando, acho que por causa da experiência, pela liderança. Mas eu
começando pela direita. Para mim, um lateral direito que deveria ganhar chance, já que ele convoca o Wesley, que é um lateral do futebol italiano, que é um lateral, quando estava no Palmeiras, não, perdão, no Flamengo, era um lateral até que criticado pela torcida. Eu convocaria o Dodô, um lateral que também está no futebol italiano, está há bastante tempo lá, é muito titular na Fiorentina, que é a equipe dele. É um lateral com muita qualidade com bola no pé, com futebol ofensivo e é um lateral criativo para criar oportunidades no ataque. Não é um lateral que o foco dele é defensivo. Teria que montar uma defesa em que cubra o espaço das costas dele. Mas para mim é um lateral muito competente. Para mim o lateral reserva na última convocação foi o Paulo Henrique do Vasco, que vem ganhando vem sobressaindo no Vasco, mas eu acho que temos muitos laterais direitos à frente dele, até mesmo no futebol brasileiro. Mas eu convocaria para a reserva um lateral russo, da Rússia também, né? A gente teve teve o Douglas Silva, né? Que veio do Zenit, que acho que foi bem quando foi convocado. Eu convocaria o Gustavo Mantuan, que é companheiro dele também no Zenit, que joga na lateral direita, que vem jogando muito bem lá na Rússia. Então o meu reserva seria o Gustavo Mantuan. Na lateral esquerda, como eu falei, ele geralmente convoca 3 laterais esquerdos. Os últimos foram o Caio Henrique, o Alexandro, o Luciano Juba. Para mim, o melhor lateral esquerdo hoje em atividade brasileiro é o Carlos Augusto. Não tem debate para mim isso daí. O Carlos Augusto na Inter de Milão, você pode também ter suas críticas, mas hoje não é o melhor lateral esquerdo possível, mas dentro do que a gente tem aí a serviço da seleção brasileira, eu acho que o Carlos Augusto é o melhor que a gente tem da Inter de Milão. Para mim, o reserva é um lateral que vem sendo jogando muito bem no Brasil. Várias pessoas pedem ele na seleção. Para mim, é o Luciano Juba, mesmo do Bahia. Para mim, pode continuar sendo convocado. E o terceiro lateral esquerdo, ele convoca o Alexandre por questão de experiência. Não sei se ele já treinou ele também e gosta dele, o Ancelotti, né? Mas se eu tiver que convocar um terceiro lateral esquerdo, o Douglas Santos, né? Que é um lateral do Zenit que vem sendo convocado, foi bem. Mas eu gostaria também de outro lateral que joga na Rússia, que vem indo bem lá também. É o Rubens, que já foi do Atlético Mineiro. Lá na Rússia tá jogando bem, é um lateral esquerdo competente. Se eu tivesse que chamar um terceiro lateral esquerdo, eu chamaria ele. Bem, volantes. A seleção brasileira vem contando com um volante mesmo, é só o Casemiro. Mas ele faz uma dupla no meio campo com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é um 8, na verdade, né? Ele vem jogando de 8, mas ele é um volante muito completo, né? Então, ele pode jogar como volante também junto com o Casemiro. E ele também convocou o Fabinho na última, né? Que é um outro volante muito experiente, passou por bastante tempo no Liverpool. Mas o Bruno Guimarães não está disponível, né? Está lesionado, infelizmente. Então, minha dupla de volantes é o Casemiro, né? Acho que não tem debate, é o melhor volante aí que a gente tem disponível. E, ao invés de a gente convocar o Fabinho, que é um cara que sempre foi reserva do Casemiro, né? Nunca mostrou um grande futebol na seleção brasileira, para reserva eu convocaria um jogador que joga no Brasil também, que é o Marlon Freitas aí do Palmeiras. Aí vai ter gente falando que ele não é um bom defensor, não é um volante de marcação. Não, talvez não mesmo, mas ele tem sim boa capacidade defensiva, é um bom volante de interceptações, ele tem sim suas qualidades defensivas, não é um cara que não marca nada, não acho ele tão inútil na defesa como algumas pessoas pintam, né? Eu acho ele sim bem competente na defesa, aliás. E a seleção brasileira não precisa de se for jogar, por exemplo, uma dupla de volantes, não precisa de um 2-5 cabeça de área, que nem o Casemiro é. O Marlon Freitas é um cara bom com a bola no pé e tal. Eu acho que o Marlon Freitas é o segundo maior volante que a gente tem disponível aí no futebol brasileiro também. Para mim, o Fabinho caiu muito de produção após sair da Europa. Não é mais aquele Fabinho. Até vejo aí alguns times brasileiros cogitando ele como, por exemplo, Palmeiras. Eu acho que não é um dos melhores nomes possíveis, não. Eu gostaria do Marlon Freitas aí para ver se ele poderia fazer uma dupla com o Casemiro ou se é mesmo uma peça de reposição caso seja necessário. É um jogador experiente, ganhou títulos aí nesse último ciclo. Acho que merecia sim ser contemplado aí como uma oportunidade aí, agora nessa data FIFA aí agora. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo um pouco antes da convocação. A convocação acho que é 3 horas da tarde. Então, eu tô falando um pouco antes, então pode ser que
até que eu tenha acertado algumas previsões ou tenha errado. Normal. Camisa 8, como eu falei, a gente não tem o Bruno Guimarães disponível. Então, para mim, o primeiro nome aí que tem que ser cogitado é o Gabriel Sara. Na seleção na última convocação, como eu falei, a gente teve o Bruno Guimarães, a gente teve aí o Andrei Santos, também um camisa 8. Mas, para mim, o Andrei Santos não vem fazendo grandes exibições no Chelsea, apesar de ser um jogador muito bom. E o Gabriel Sara, ele vem fazendo vem jogando muito bem no Galatasaray, e não é só por causa desses últimos jogos na Champions League, não. Para mim, já há tempos ele vem merecendo a convocação, vem jogando muita bola lá na Turquia, e a Champions League para mim é só a cereja do bolo, assim, para afirmar uma posição nessa seleção brasileira, né? Então, o Gabriel Sara, para mim, merecia uma convocação. O reserva dele poderia ser... Tem vários nomes, a gente tem o Ederson, que vem jogando no Atalanta, que é um 8 mais parecido com o Bruno Guimarães, um cara mais equilibrado, que é competente na defesa, competente no ataque. A gente tem o Danilo do Botafogo, vem jogando muita bola também no Botafogo. Mas para mim, provavelmente esse reserva não deve ser convocado para a seleção final. Mas se eu pudesse convocar o reserva, seria o Andrés Pereira do Palmeiras também. É um jogador que vem jogando bem no Palmeiras também após sua volta. É um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, ajuda muito na criação do Palmeiras. E pensando talvez no meio-campo com 2 camisa 5, né? Um Casemiro e um Marlon, a gente poderia ter o Andrés Pereira fazendo a reserva aí do Gabriel Sara para jogar um pouco mais ofensivo, né? Então, para mim, o segundo camisa 8 seria o Andrés Pereira. Eu esqueci de falar dos zagueiros, né? Eu pulei os zagueiros. Vamos falar dos zagueiros. A seleção brasileira foi com o Éder Militão na última, Marquinhos, Danilo, Fabrício Bruno. E ele convoca 5 zagueiros também, dentro do normal, se não me engano. Não lembro quem foi o quinto. Mas, bem, pensando em 5 jogadores para zaga, o Éder Militão infelizmente também está lesionado. Então é um jogador que a gente não vou contar aqui. Mas para mim um jogador que merecia outra oportunidade, que quando teve a oportunidade, acho que foi na fogueira e não teve muito o que fazer, é o Murilo do Nottingham Forest. Para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro aí, acho que depois do Éder Militão. Mas infelizmente foi botado na fogueira e não conseguiu desempenhar. Acho que merecia uma outra oportunidade agora aí também. Vai jogar contra equipes fortes, é um cara que está acostumado a jogar contra grandes ataques na Premier League. Então para mim o Murilo tinha que fazer a dupla aí de defesa, junto com o Gabriel do Arsenal, né, que já vem sendo convocado. E para mim deveria continuar sendo convocado e pegar a titularidade da zaga, né, nesse esquema. O terceiro zagueiro, para mim, Marquinhos, experiência. Teve um momento aí que eu acho que ele estava embaixo no PSG, não estava indo bem, mas eu acho que ele melhorou, vem jogando bem. É um jogador experiente, já tem Copa no currículo. Acho que precisa ser convocado também. E outros 2 zagueiros, para mim, a gente tem alguns outros zagueiros interessantes que poderiam ser convocados. O Bremer, acho que é um cara que sofreu com lesões nesse último ciclo, mas acho que voltou até que bem, tem um bom futebol para mostrar. Temos Lucas Beraldo, que por muito tempo eu achava que não merecia ser convocado na seleção, mas acho que ele vem mostrando evolução no PSG. É um jogador que talvez possa pintar também. O outro jogador que eu gosto bastante, acho que fez um bom final de temporada passada, mas a temporada vem sofrendo um pouco, e talvez algumas pessoas não gostem, é o Bruno Fux, do Palmeiras também. Acho que ele já foi campeão olímpico pela seleção, mas tem nomes melhores, concordo. Mas é um cara também a se pensar. Mas, para mim, os últimos 2 zagueiros que tem que compor o elenco da seleção brasileira é a dupla de zaga do Flamengo. Não há dúvidas, o Flamengo fez uma grande defesa na temporada passada e muito disso é por causa dos seus 2 zagueiros que jogaram muita bola na última temporada, Léo Ortiz e Léo Pereira. Para mim, os 2 Léos aí mereciam aí sim a oportunidade aí de estar na seleção brasileira nessa próxima convocação. São jogadores que mostraram muito serviço aí da última convocação até agora, né? Foram campeões brasileiros, campeões da Libertadores, fizeram um ótimo jogo contra o PSG, para mim, e é uma das, acho que é a melhor defesa da temporada passada brasileira, né? Tomaram pouquíssimos gols, muita solidez defensiva aí, a defesa do Flamengo. Eu acho que merecia sim uma convocação também. Falando agora um pouco de meio atacantes, na última convocação, o único meio atacante de fato que o Ancelotti convocou foi o Paquetá.
Mas eu acho que a seleção tinha que jogar com meias atacantes. Ajudam muito na transição ofensiva. Acho que a gente tem jogadores de qualidade sim, apesar de talvez não estar tão bem municiada como já fora no passado. Mas acho que a gente tem nomes interessantes, né? Muita gente vai falar do Neymar. Acho que o Neymar está melhor do que já esteve. Por exemplo, ele vem sofrendo problemas físicos, verdade. Aguentaria uma Copa, 8 jogos em um mês? Não sei. Não é o melhor período físico do Neymar na sua carreira, né? Então, tenho minhas dúvidas. Mas quando ele vem entrando, ele vem ajudando o Santos ultimamente. Isso é inegável. Né? Não tá com uma qualidade técnica tão abaixo. Quanto já esteve também, por exemplo, no começo da temporada passada. Outro nome também interessante, que para mim merecia convocações em alguns momentos, é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Também outro jogador interessante. Mas para mim, se a gente for convocar meias atacantes, né, que eu gostaria de ver, eu convocaria o Evander, do Cincinnati, que joga lá nos Estados Unidos. É um meio atacante de muita qualidade. Eu não sei como esse cara ainda joga nos Estados Unidos. O cara tem muita qualidade para criar jogadas com a bola no pé. É um jogadoraço. Se viesse pro Brasil, ia sobrar muito no futebol brasileiro. Infelizmente, não sei porque a gente não olha pro futebol americano como a gente olha pro futebol árabe quando convoca alguns jogadores, como já olhou pro futebol chinês em algum momento. E a gente não pode esquecer que a Argentina foi campeã mundial com os jogadores da MLS. Então, acho que merecia sim uma oportunidade, principalmente agora, a última convocatória antes da Copa. Acho que é um jogador muito interessante. E se a gente fosse convocar um segundo jogador, se possível, eu gostaria muito do Claudinho do Al-Sadd aí. É um jogador também que jogou bem na Rússia, jogou bem no Brasil e vem jogando bem lá no Catar. Vem sofrendo aí um problema aí, porque ele parece que fugiu lá do Oriente Médio por causa da guerra, não sei como está a situação dele. Mas também é um outro grande jogador. Bem, o Ancelotti não vem jogando com meio atacantes, ele vem jogando com duplas no meio campo no 4-4-2. Então, acho muito difícil de algum meio atacante aparecer na convocatória. Por isso até mesmo que eu acho muito difícil o Neymar ser convocado para a Copa do Mundo. Ele não vem jogando um esquema tático que ajude o Neymar a jogar bola, né? Ele teria que colocar um meio atacante na tática dele para o Neymar entrar. Mas, se eu fosse convocar, eu convocaria esses dois. Agora para o setor ofensivo, né? Vamos falar das pontas primeiro, né? Bem, as pontas da seleção brasileira acho que são as posições mais bem municiadas aí de jogadores, né? Temos vários jogadores na Europa jogando bem, até mesmo no próprio Brasil. Mas uma ponta está mais desfalcada que a outra, pelo menos na minha análise aqui. A ponta direita sofreu aí um pouco aí agora nesses últimos dias, né? A gente teve a lesão do Rodrigo, que ele não vai para a Copa mais, teve uma lesão no joelho. A gente teve uma lesão o Estevão já tá um mês sem jogar. Eu não sei se a seleção sabe de alguma coisa, se ele pode ser convocado aí, se ele já tá para voltar. Eu não sei como que é essa lesão dele. Mas ele não vem jogando há um mês aí no Chelsea. E um terceiro jogador que eu acho que poderia ganhar oportunidades, que também é um jogador que vem jogando muito bem na Europa, é o David Neres, que também joga nessa posição. Só que ele também tá lesionado. Acho que ele tá lesionado desde janeiro. Então, assim, são 3 grandes jogadores que poderiam muito bem estar numa seleção brasileira, mas infelizmente não vão poder. Eu acho. O Estevão, pelo menos, eu não sei. Eu acho que a lesão dele é mais simples, mas eu não sei se ele vai ser convocado. Outro jogador que vem sendo muito convocado é o Luiz Henrique. Mas eu acho que ele tá muito mal na Rússia. Ele tá meio que igual o Gerson, né? Acho que ele chegou lá meio. Acho que ele tá lá meio desanimado, não sei. Ele não tá muito bem lá, não. Eu não convocaria o Luiz Henrique. E a última vez que ele foi na seleção, ele também não jogou bem. Então eu não convocaria o Luiz Henrique. Pra mim, o cara da ponta direita para essa data FIFA é o que sobrou. Pra mim, o cara de mais alto nível que a gente tem disponível é o Antony, que vem jogando muita bola no Real Betis também. Então, é um futebol que o Ancelotti acompanhou de perto por ter treinado no Real Madrid. Então, eu acho que o cara da posição para essa convocatória, eu apostaria minhas fichas no Antony. Agora, reservas, ele vem convocando normalmente 5 pontas. Se ele for convocar um terceiro ponta para ponta direita, a gente tem o PP do Porto, nome interessante. Mas eu gostaria muito do Malcom, do Al Hilal, né? O Malcom joga aberto na direita, jogador muito interessante também, para suprir aí essa falta de pontos aí por lesão. Então eu convocaria o Malcom. Acho que ele vem mostrando mais serviço que o Luiz Henrique na Rússia, por exemplo. E um segundo nome que hoje é reserva do Flamengo, mas eu gosto do nome. Eu acho que quando ele tem continuidade no time titular do Flamengo, ele mostra futebol. Eu não entendo porque esse cara não é titular no Flamengo. Eu acho que ele é até melhor que o Plata, por exemplo, que vive ganhando oportunidade. É o Luiz Araújo, né?
Luiz Araújo acho que é um jogador muito interessante do Flamengo. Acho que poderia ganhar uma oportunidade também. Acho que ele teve um bom desempenho no Flamengo aí recentemente. Poderia até valorizar o atleta, pro Flamengo seria bom. Se estiver pensando numa venda, falar aí de uma saída dele. Então o Luiz Araújo acho que poderia ser o reserva aí do Antony imediato aí. É um jogador que eu gosto. Não sei se ele vem jogando muito bem, pelo que eu vi. Não muito, né? Mas pelo que já fez, acho que é um jogador interessante. Na ponta esquerda, a ponta esquerda é também um nome muito forte, que tem grandes jogadores, né? A gente tem, por exemplo, eu penso que a gente tem uns 6 nomes assim para ponta esquerda que poderiam muito bem estar nessa seleção. Voando mais baixo, o Pedro, o ponta esquerda que joga na Rússia também no Zenit. Eu acho que é um jogador que veio do Corinthians numa troca com o Yuri Alberto na época. É um jogador que evoluiu muito nesse último ciclo lá na Rússia e vem jogando muita bola lá. Acho que é um jogador que talvez se a gente tivesse no começo de ciclo poderia ganhar uma oportunidade em algum momento. É um jogador que eu acho interessante. Temos jogadores como o Savinho no Manchester City, mas o Savinho ele é um jogador muito completo, cara. É um jogador que ajuda muito na criação de jogadas, é um jogador muito liso, dribla bastante. É um jogador que ajuda muito na recomposição defensiva, mas é um jogador que não vem sendo efetivo no City. Ele não consegue converter suas boas jogadas em gols, né? Ficou um tempão sem fazer gol na temporada passada. Também, mesmo quando cria boas jogadas, os companheiros não fazem os gols para vingar. Então, também é um cara que eu acho que voa um pouco mais baixo, mas é um nome também interessante. Outro cara que eu gosto que vira e mexe está na seleção, Gabriel Martinelli, também. Acredito que seja convocado talvez para suprir uma ponta direita, caso ele queira convocar outro ponto esquerdo ao invés de um ponta direita de fato. O Martinelli é outro jogador de qualidade, mas eu não acho que tem caras melhores. Esse Pedro mesmo acho que vem jogando melhor que o Martinelli no Arsenal. O Igor Paixão, né? Jogador que está no futebol francês também, jogador de muita qualidade. Esse sim gostaria de ver bastante na seleção. Acho que merecia uma oportunidade também. Não sei se existe alguma chance dele ser convocado nessa. Mas os dois grandes nomes da nossa ponta esquerda, que são os grandes nomes da seleção brasileira, Vinícius Júnior e Rafinha. Provavelmente ele vai dar algum jeito de jogar os dois juntos nesse esquema tático. Mas, para mim, esses são os dois nomes aí da esquerda aí. Não preciso nem falar nada, né? Um é dois jogadores aí que brigaram pela bola de ouro nas últimas 2 temporadas. Grandes jogadores dos seus times. O Vinícius Júnior eu acho que passou por uma baixa nessa temporada. Vem melhorando um pouco aí seu futebol. Vem melhorando um pouco não, melhorou bastante, né? Acho que no começo do ano para agora. E o Rafinha, né? Fez uma grande temporada passada, sofreu um pouco com lesão nessa temporada, mas já vem jogando muita bola, fez um hat-trick aí recentemente. Um jogador que não pode faltar nessa seleção brasileira. Precisa ter a cabeça no lugar, né? Senti ele na última Copa do Mundo muito nervoso, chorou aí por não ter conseguido fazer gols. Tem que ter a cabeça no lugar, mas dentro do normal é um grande jogador. E as camisas 9, né, da seleção brasileira. A seleção brasileira aí vem trazendo 4 atacantes nas últimas convocatórias. Matheus Cunha foi um dos nomes, Vitor Roque, quem mais? O João Pedro e Richarlison, né? Bem, vamos falar um pouco dos nomes que foram colocados. Richarlison, acho que não tem nem que cogitar ele na seleção, né? Não vem jogando bem no Tottenham, não mostra serviço mais na seleção. Pra mim é um cara que já passou a fase e não tem mais que estar na seleção brasileira, né? A gente temos 2 atacantes que pra mim são os grandes nomes do ataque da seleção brasileira no momento. Matheus Cunha e João Pedro, vem jogando muito bem nos seus respectivos times lá na Premier League. E ele convocou o Vitor Roque na última convocatória. Vem jogando bem no futebol brasileiro, de fato. Um jogador de muita qualidade. Mas ele tá lesionado, né? Ele não vem jogando no Palmeiras. Não sei também qual o grau de lesão, se ele poderia ir para essas convocatórias. Até lá talvez ele ficasse bem. Mas eu desconsiderei ele na minha análise por causa disso. Não sei como que tá a questão de saúde dele. Então, os meus 4 nomes eu manteria aí João Pedro e Matheus Cunha, né? Acho que são é o melhor que a gente tem aí para posição no momento. Terceiro nome para mim, Endrick. Ficou a metade da temporada aí, quase que não joga no Real Madrid. E quando volta, vem jogando muita bola no Lyon. É um jogador que já fez por merecer na seleção brasileira. Fez gol na estreia. Salvou o Brasil do Dorival aí em alguns amistosos. Então, para mim, não vejo por que não convocar o Endrick. Já que a gente convoca o Estevão, por exemplo, que é jovem também.
E o quarto jogador de ataque, para mim, é um dos melhores também atacantes da Premier League, que vem jogando muito, Igor Thiago. Para mim, não dá para entender esse cara não ganhar oportunidades. E o Richarlison, que joga o mesmo campeonato e não joga bem, ganhar, entendeu? Então, esse para mim seria a seleção brasileira aí que eu convocaria para essa data FIFA. Alguns jogadores que, se caso eu não citei algum jogador, provavelmente ele tá lesionado, por isso que eu não falei dele. Então, a minha convocação final, no gol, Alisson, do Liverpool, Luiz Júnior, do Villarreal, Carlos Miguel, do Palmeiras. Na defesa, Dodô, do Fiorentina, Gustavo Mantuan, do Zenit, Murilo, do Nottingham Forest, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Léo Ortiz, do Flamengo, Léo Pereira, do Flamengo. Carlos Augusto, da Inter de Milão, Luciano Juba, do Bahia, Rubens, do Dinamo Moscou. Meio campo, Casemiro, Manchester United, Marlon Freitas, Palmeiras, Gabriel Sara, Galatasaray, Andreas Pereira, Palmeiras, Evander, Cincinnati, Claudinho, Al-Sadd. E no ataque, Anthony, Real Betis, Luiz Araújo, Flamengo, Malcom, Al-Hilal, Rafinha, Barcelona, Vinícius Júnior, Real Madrid, João Pedro, Chelsea, Matheus Cunha, Manchester United, Endrick, Olympiques de Lyons e Igor Thiago, do Brentford. Essa seria a minha seleção. Diz aí o que vocês acharam da minha seleção, o que vocês esperam da seleção agora do Ancelotti, que está para ser convocado aí hoje. Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Valeu, falou!